Olá, alunos! Hoje nós vamos aprender, na verdade, rever quais são os elementos essenciais da oração. Mas para isso a gente vai voltar um pouquinho e vai entender o que é uma oração, o que é uma frase, o que é um período, o que é a sintaxe. Se tudo der certo, todos nós vamos chegar ao final dessa aula relembrando esses conceitos. O que é sintaxe, período simples, período composto, termo essencial da oração, as classificações dos termos essenciais da oração, o que é o conceito de cada um desses elementos. A gente pode começar falando pela sintaxe. A gente fala muito de sintaxe, né? Sintaxe é grande parte de todas as provas de concurso que vocês vão fazer. Mas o que é sintaxe? Nada mais é do que a estrutura do nosso texto, como os elementos linguísticos se fundem dentro de uma estrutura de subordinação, como eles se relacionam entre si. Vamos lá? A gente começa combinando as palavras e essa combinação, ela não é aleatória. Cada palavra vai ter um papel, cada palavra vai ter uma importância, cada uma vai ser subordinada a outra ou vai subordinar alguma outra. Isso é sintaxe. Essa combinação, essa estrutura linguística que a gente usa para tudo. A gente usa quando a gente fala, a gente usa quando a gente escreve. Na verdade, a sintaxe está em tudo que a gente produz de discurso. A gente só não observa muitas vezes. E aí, como é que a gente estuda a sintaxe em si? A gente vai estudar a partir dos elementos de frase, oração e período. O que é uma frase? Você está acostumado a pensar que a frase é aquele elemento que começa na letra maiúscula terminando no ponto final. E está certo, desde que ele tenha sentido completo. A frase é uma estrutura de sentido completo. Ela pode ou não ter verbo, ela pode ou não ter mais de uma palavra, mas ela sempre vai ter o sentido completo. Essa é a definição da frase. Elas podem ser verbais ou nominais, como eu acabei de falar para vocês. As verbais são as que apresentam verbo, as nominais são que não apresentam verbo. Então, uma frase verbal, qualquer uma que você conseguir imaginar. Fui à padaria. Por favor, não vá, fique em casa. Mas, fui à padaria. Se tem verbo, tem sentido completo, tá tudo aí, é uma frase verbal. Uma frase nominal, silêncio, atenção, já é frase. Por quê? Com a palavra silêncio, todo o sentido está completo. Você entende o que eu quero dizer quando eu falo silêncio? Pode até não cumprir, mas é uma outra história. Silêncio tem sentido completo, mesmo não tendo verbo. Então é frase. Tudo que tem sentido completo é frase. Para além disso, a gente pode determinar vários tipos de frase. Frases declarativas, que informam, declaram alguma afirmação, uma negação, enfim, que declaram algo. Nós temos as frases interrogativas, que são as que perguntam algo. Temos as frases imperativas, aquelas que dão uma ordem. E temos as frases exclamativas, que trazem um sentimento, trazem um tom de admiração, trazem uma ideia que vem do âmago do seu ser. Por último, não menos importante, as frases optativas, que exprimem desejo. Gostaria de estar na praia, por exemplo, é uma frase optativa. A gente não vai se prender muito às frases, porque frase é um conceito simples e não é ela que é o principal ponto de estudo da sintaxe. O principal ponto de estudo da sintaxe é a oração, que é o enunciado que gira em torno de um verbo. E aí, assim, uma oração pode ser uma frase? Pode, mas não necessariamente é. A oração vai girar em torno do verbo. Se eu tenho, dentro de uma mesma frase, ou de um mesmo período, que é o nome que a gente vai começar a utilizar agora, para frases com verbos. Se eu tenho dentro de uma mesma frase vários verbos, eu tenho várias orações. Para cada verbo, eu tenho uma oração separada. A oração gira em torno de pelo menos um verbo. Então, se for uma estrutura com dois verbos significando um só, já vimos isso, vai contar como uma oração. Se forem dois verbos separados, com duas significações diferentes, vão ser duas orações dentro de uma frase. Se forem três, vão ser três orações. O que a gente estuda inicialmente na sintaxe é a oração. A oração é a estrutura que gira em torno de um verbo. Olha só, você sabe o meu segredo. A gente tem aqui um verbo, que é o verbo saber. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. A outra opção aqui, quero que você guarde bem esse segredo. Aí a gente já tem dois verbos separados.
o verbo querer e o verbo guardar. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, esse período, como tem duas orações, ele é um período composto. O período simples, ele vai ter apenas uma oração. Você sabe o meu segredo. Tá claro? Podemos seguir? A gente vai estudar, a princípio, os períodos simples, que são aqueles que têm apenas uma oração, ou seja, eles têm apenas um verbo ou dois verbos com o mesmo significado dentro de uma mesma estrutura. É importante a gente perceber que, quando o período é simples, ele vai ser semelhante à oração. O período e a oração vão ser iguais. Então, quando a gente fala de determinar quais são os elementos da oração, esse estudo se dá a partir do período, porque, na verdade, no período simples, a oração e o período são o mesmo. Vamos começar a ver esses elementos? O que é essencial dentro de um período? O que a gente sempre vai encontrar? Sujeito e predicado. Olha só, quem é o sujeito? O sujeito é o quem da oração. Você vai achar o verbo, vai descobrir quem é o verbo e vai perguntar quem. Quem é aquele verbo? A resposta desse quem é o sujeito da oração. O que é o predicado? O resto. Tudo que não é sujeito é predicado. Esses dois termos são os essenciais da oração. Vamos olhar aqui? As crianças perdem-se durante o acampamento. Quem perderam-se durante o acampamento? As crianças. As crianças é o sujeito, o resto é predicado. Procuram-nas desesperadamente seus pais. Quem procura? Os pais procuram. Então, os pais, sujeito, o resto, predicado. A responsabilidade do monitor era enorme. O que era? Quem era? O que era a responsabilidade do monitor? Então, é esse sujeito e o resto, o predicado. O telefone celular do monitor não para de tocar. Quem não para de tocar? Quem toca? O que toca? O telefone celular do monitor, que vem a ser o sujeito e o restante predicado. Esses são os termos essenciais. Sujeito, o quem, o resto, o predicado. A partir daí, como que a gente consegue classificar esses termos essenciais? O sujeito, por exemplo, ele tem algumas classificações. Ele vai ser um sujeito determinado quando ele apresentar um núcleo ali, claro, bonitinho, a gente está vendo, pá, tem um núcleo. Pode ser simples, se o núcleo for individual. Veja só, imagens desconexas invadiam seus sonhos. Imagens desconexas. O núcleo, imagens, um núcleo só, sujeito determinado, simples. E ele pode ser composto, quando ele apresenta mais de um núcleo. Ácidos e bases apresentam blá blá blá. Núcleo, ácidos, núcleo, bases. Dois núcleos, sujeito determinado, composto. Ele ainda pode ser determinado implícito. O que quer dizer isso? O sujeito é determinado. A gente sabe quem ele é, mas ele não está escrito, ele não está claro. E aí eu posso chamar de sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito desinencial. Em cada literatura você vai achar de uma forma, mas ele é determinado porque a gente sabe quem ele é. Por exemplo, aqui, ó. Sentimos imensamente a perda daquele colega. Quem sentimos? Nós sentimos. Eu sei quem é o sujeito. Mesmo ele não estando escrito, eu consigo identificá-lo claramente. Então, esse sujeito existe, eu sei quem ele é determinado, mas ele não está escrito, ele é implícito, ele é oculto, ele é desinencial. Ok? Seguindo, o sujeito vai ser indeterminado quando eu souber que existe um sujeito, ele é claro, ele existe, mas eu não sei quem é esse sujeito. Assaltaram a joalheria. Quem assaltou? Não sei, mas é fato que ela foi assaltada. Ele existe, eu só não consigo determinar no espaço quem é esse sujeito. Nesse caso, ele é indeterminado. Bom, já vimos os tipos de sujeito. E aí, para a gente falar agora dos tipos de predicado, a gente vai ter que voltar um pouquinho e falar dos tipos de verbo. Uma vez que o sujeito é o sintagma nominal da oração e o predicado é o sintagma verbal da oração, para a gente entender o predicado, a gente precisa entender quais são os tipos de verbo que existem e como eles vão se comportar nesse predicado. Para começo de conversa, a gente tem o verbo de ligação, que é o verbo que não é nocional, ele não é significativo. Ele faz apenas uma ponte entre o sujeito e um predicativo desse sujeito. O que é o predicativo? É uma característica, é uma qualidade, é um estado desse sujeito. O verbo de ligação vai fazer essa ponte, ele não traz uma significação própria.
Por exemplo, você está muito bonita. Então, está não está trazendo uma significação própria, ele está fazendo a ponte entre você, o sujeito, e muito bonita, o predicativo, a característica desse sujeito. O verbo nocional, o verbo significativo, ele tem algumas classificações próprias dentro dele. Ele pode ser intransitivo, quando ele tem sentido completo. Por exemplo, o tão famoso grupo de rock chegou. Chegou. Ok, ponto. Sentido completo. Eu posso acrescentar um adjunto adverbial, posso falar que ele chegou ontem, posso falar que ele chegou bem, posso, mas não preciso. Chegou tem sentido completo, não depende de nenhum tipo de complemento. Então, ele é um verbo intransitivo. Ele vai ser transitivo quando eu precisar de um complemento. E aí vai ser direto quando esse complemento não apresentar preposição. Finalmente, ele vendeu o apartamento. Quem vende, vende algo. Não tem preposição, verbo transitivo direto. E vai ser indireto quando esse complemento depender de uma preposição. O estudante depende de dinheiro dos pais. De dinheiro. Quem depende, depende de alguma coisa. Essa preposição coloca esse objeto como indireto. Então, esse verbo é transitivo e indireto. Ele ainda pode ser verbo transitivo direto e indireto, quando ele precisa de dois complementos. O garotinho pediu vários brinquedos ao Papai Noel. Quem pede, pede algo a alguém. Então, eu tenho dois complementos, um que apresenta a preposição e um que não apresenta. Os dois são complementos do verbo. O verbo é transitivo direto e indireto. Quem pede, pede algo a alguém. No caso aqui, vários brinquedos ao Papai Noel. Dito isso, a gente pode começar a analisar os predicados, que podem ser verbais, nominais e verbonominais. O predicado vai ser verbal quando ele tiver como núcleo um verbo. Isso vai acontecer exatamente quando o verbo dele for um verbo significativo, um verbo de ação, intransitivo, transitivo, tanto faz, mas ele vai ter um verbo significativo. Mamãe comprou biscoitos. Comprou é um núcleo do meu predicado, esse predicado é verbal. Ele vai ser um predicado nominal quando o núcleo dele não for um verbo, mas um nome. Isso vai acontecer quando o verbo não tiver uma significação própria, ou seja, quando o verbo for de ligação. Mamãe estava triste. Estava triste, o meu núcleo do predicado é triste, e não o verbo estava. Logo, o predicado é nominal. E o predicado vai ser verbo nominal quando ele tiver as duas coisas como núcleo. Que duas coisas? Um verbo de ligação, um verbo de ação? Não, porque se ele tivesse dois verbos, eu teria duas orações. Quando ele tiver como núcleo um verbo de ação, é um predicativo, uma característica do sujeito. Mamãe triste comprou biscoitos. Então, eu apresento aí o verbo de ligação, o verbo de ação e apresento também o predicativo do sujeito. Se eu tenho os dois, predicado, verbo nominal. Eu vou deixar esse slide disponível para vocês. É claro que ele é só uma versão introdutória e é só uma relembrança de tudo que a gente já falou esse ano. Mas vai ajudar os estudos de vocês e qualquer dúvida podem me escrever. Um beijo e até a próxima!